Nosso Senhor é Deus, é Pai, é o Todo-Poderoso. Receba nosso louvor, nossa oração. Receba, Senhor, nosso culto dessa noite, desse sábado aqui no Japão, Senhor. Meu Deus, estamos na casa do Senhor, na casa de oração, na noiva do Cordeiro. E aqui estamos juntos, meu Pai, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar. Toda honra, toda glória seja somente para o Senhor. Abrimos nosso coração agora, nossa alma, nosso espírito, nossa mente, Senhor, nossa consciência, nosso subconsciente, tudo de nós, somente, meu Deus, para te adorar, para meditar na tua palavra, para pregar, Senhor, meu Deus, o teu reino aqui nessa nação e em todas as nações. Meu Deus, que tudo seja com a direção do Senhor e com a revelação do Espírito Santo dessa noite. Da palavra, Senhor, que venha tocar nos nossos corações, no coração dos teus filhos que vão nos assistir, famílias que vão nos assistir, nações que vão assistir, Senhor, sejam tocadas pela tua voz, pelo teu poder, pela tua unção. Meu Deus, que todos venham se render ao Senhor, toda língua venha confessar, todo joelho venha se prostrar perante a tua majestade, a tua grandeza e o teu poder. Em nome de Jesus nós te pedimos essa noite. Já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor em Salmos capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 12, com a pastora Glória, minha esposa, para que nós possamos todos juntos a introdução do culto em nome de Jesus. Salmo maravilhoso. O nosso tema hoje é a conversão para Jesus. Você já é convertido em Jesus? Você já aceitou Ele como o Senhor e Salvador da sua vida? Em nome de Jesus, aleluia. Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo para nos acompanhar nesse culto de sábado, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir então em Salmos 2, em nome de Jesus. Aqui em Salmos 2 diz assim: o reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos em nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que chama a atenção é esse último versículo, versículo 12, aleluia, que fala a respeito: beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Aleluia. Quem é o filho? O filho é Jesus. Qual é o nosso tema? A conversão para Jesus. Porque dentro em pouco se lhes inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aleluia. Diga glória a Deus. Refugia, meu irmão, para os braços do Senhor Jesus Cristo. Reconheça Ele como o Senhor e Salvador da sua vida, enquanto há tempo. Uma conversão
para o Senhor Jesus Cristo é você aceitar Ele como Senhor e Senhor, Salvador e Senhor da tua vida, irmão. Em nome de Jesus, confessar perante a igreja, confessar perante os anjos, confessar perante o Pai, confessar perante Jesus Cristo que você o quer e você vai andar na presença dele. Você está sendo convertido, você está se conversando, aleluia, uma conversão para Jesus. Qual que é a conversão para Jesus? Quando você abre o coração para Ele, se entrega a Ele e faz a vontade do Senhor. O que nós devemos buscar quando nós queremos uma conversão para Jesus? É estar na presença dEle, aleluia. É saber que existe uma existência, é invisível, mas é real. É um Deus todo-poderoso, é um Deus que nós podemos contar, é um Deus que nós podemos chamar até de pai, de amigo, aleluia, porque Ele está sempre à disposição de todos nós. Sabia disso? Vamos lá para a palavra do Senhor então, para que nós venhamos aprender em nome de Jesus Cristo o que quer dizer Atos Apóstolos. Abre lá para mim em Atos Apóstolos capítulo 9. Nós vamos aprender com o Senhor o que Jesus faz quando nós queremos uma conversão com Ele, quando nós queremos nos aproximar dEle, quando nós queremos estar com Ele, aleluia, glória a Deus. A conversão de Saulo, aleluia. Aqui nós vamos ler em Atos Apóstolos, versículo 1 ao versículo 43, no capítulo 9, a respeito da conversão de Paulo, para você ver o que Jesus faz, para você ver o que Deus quer de nós, o plano e o propósito dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida das nações, sobre a vida dos teus filhos, aleluia. Ele não esquece de nenhum de nós, sabia disso? Então, e uma conversão de Saulo vai nos ensinar e nos mostrar o que aconteceu com Saulo, aleluia, que depois se torna Paulo, e foi o que escreveu mais livros, notas, cartas paulinas na Bíblia. Deus abriu a porta da revelação para Saulo, que se converteu para Paulo, aleluia. Então, irmão, o que aconteceu com Saulo para se converter para Paulo? Talvez você, com essa leitura ou com essa pregação, você estava aguardando algo para que você pudesse se aproximar mais de Jesus. Você já se aproximou, já se rendeu a Ele, já se converteu, mas falta ainda você ter uma intimidade com Ele, uma conversão verdadeira, uma entrega, aleluia. É como Ele diz: pegue a sua cruz e venha após mim, me segue. Então, a conversão de Saulo foi a seguinte, vamos ler tudo juntos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achas alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Então Paulo estava prendendo os cristãos, pessoas que estavam pregando a respeito de Jesus Cristo, falando do Senhor, falando de Deus, pregando para as pessoas. E Paulo, ele é levado a esse trabalho, era um trabalho de Paulo, encerrar os cristãos na cadeia lá em Jerusalém. Seguindo o versículo 3, seguindo em estrada fora, aproximava-se de Damasco, aonde ele pediu para ir até lá, para ir encerrar os cristãos na cadeia. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Aleluia. Porque ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo os cristãos que estavam na igreja, e os cristãos adoravam a Jesus, os cristãos estavam com Jesus. Você segue a Jesus? Você aceitou Jesus já? Você anda com Jesus? Quem anda com Jesus, ó, o que o Senhor faz. Olha o que o Senhor fez com Saulo, porque estava perseguindo os cristãos. E diz assim: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aleluia. Ele já estava próximo de Damasco, mas ele ouvindo aquela luz, que era um flash de Jesus, ele caiu sobre terra. Aleluia. A unção e o poder do Senhor, quando deu o flash da luz, ele caiu sobre terra. E quando ele caiu sobre terra, irmãos, ele já caiu na conversão, ele já caiu numa transformação. Mas por quê? Versículo 7: os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo contudo ninguém. Aleluia. Porque o tratamento, eita Deus poderoso, o tratamento era exclusivo, o tratamento era VIP, o tratamento era só com um, e Deus só precisa de um para mudar a história de uma nação, para mudar a história de uma cidade, mudar a história de uma igreja, mudar a história de uma família. Deus só precisa de um, converter só um. Aleluia. Então aqueles que estavam em volta dele, nada interessava para Jesus, porque aqueles estavam seguindo a Saulo, aqueles estavam no comando de Saulo, então eles não tinham nada a ver. Quem tinha tudo a ver era justamente Saulo, que Jesus teve um encontro com ele. E Jesus, quero te dizer, e quero saber também, você que está nos assistindo, está nos acompanhando, você já teve um encontro com Jesus? Eu estou falando um encontro, e um encontro para conversão, porque eu vou te dizer, o meu testemunho foi um encontro com Jesus, pela dor. Então, se você teve um encontro com Jesus, com certeza você é convertido, porque ele vem para transformar, ele vem para mudar. Só que ele vem dessa maneira: você cai sobre terra, quando se levantar, se levanta outro. Quantas pessoas estão caindo e levantam do mesmo jeito? Tem pessoas que caem e levantam transformado. Aleluia. Tem pessoas que caem sobre terra, mas levanta já cheio do Espírito Santo, já cheio, mudado, transformado, para fazer a obra do Senhor, né? E aqueles homens que estavam em volta dele, eles não ouviram a voz, não ouviram ninguém. Aleluia. Então se levantou Saulo da terra, ele caiu, mas ele levantou, e ao levantar teve uma mudança, teve uma transformação, só que uma transformação pela dor. É necessário que você muitas vezes passa pela dor, para você reconhecer quem quer te usar. Aleluia. É necessário muitas vezes você passar por uma adversidade, uma coisa que você não queria passar. Aleluia. Porque você pediu lá atrás, você orou lá atrás, e você prometeu que queria fazer a obra do Senhor, que você queria subir ao altar, que você queria fazer a obra, que você queria estar na igreja, que queria dirigir uma igreja. Você lá atrás você pediu, mas depois lá para frente você esqueceu. E Paulo tinha estudado com Gamaliel, ele conhecia a palavra de Deus. Você está me entendendo? Mas ele se desviou e começou a perseguir os cristãos por causa do dinheiro. Ele recebia para isso. Então aqui na palavra do Senhor está nos mostrando que o momento o qual, aleluia, o momento o qual ele, a partir do momento que os seus companheiros não ouviram nada, mas então ele levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Por quê?
Deus tinha que tratar com ele. Para tratar com ele, ele teria que não enxergar mais nada das coisas do mundo. Eita Deus poderoso! Para tratar com ele, tinha que colocar ele numa escuridão, colocar ele num lugar onde ele não podia enxergar mais nada, não podia pensar em mais nada. Tinha que colocar ele num lugar onde Deus coloca naquele lugar para tratar você, para mudar a tua história, para mudar o teu pensamento, para arrancar suas arestas, arrancar aquelas coisas que Ele não quer que você permaneça. Então Deus faz algo para que você seja mudado, transformado de uma maneira que você nem esperava que ia acontecer com você. E com Saulo foi assim. Ele levantou, ele abriu os olhos, mas nada podia ver. Aleluia. Aquele flash, eita Deus, aquele flash foi tão forte, porque foi com unção e poder, que ele caiu sobre terra, e quando levantou, já levantou sem avistar nada do mundo, sem ter contato com o mundo. Ei, presta atenção, para você chegar a uma conversão com Jesus, você tem que primeiro sair fora do mundo, deixar o mundo de lado, não amar mais as coisas do mundo. Isso que nós pregamos na quinta-feira, não amar as coisas do mundo, e sim amar as coisas de Deus, do reino. Começa por aí. Aí você não quer, mas só que você foi escolhido, assim como Paulo conhecia a palavra, e ele foi escolhido. E quando Deus escolhe, Ele faz alguma coisa para transformar, para mudar a história. Foi assim o meu testemunho. Aleluia. E eu reconheci e entendi e fui buscar. E a transformação que acontece na sua vida, na minha vida, na vida de muitos, aleluia, ele foi até, inclusive, está dizendo aqui a palavra do Senhor, foi guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Os companheiros que estavam com ele, estavam a seu comando, guiaram ele pelas mãos, porque ele já não estava enxergando mais nada. Eu creio que ele falou assim: por favor, me leve aqui que eu não estou enxergando nada. Me leve aqui que eu não estou enxergando nada. E é isso que Jesus fez. A partir de agora você não vai enxergar mais nada. A partir de agora você vai fazer a minha obra. É isto, irmão. É desta maneira. Você pensa que não? Muitas vezes você cai no hospital, você tem muitos testemunhos assim, uma doença incurável, o médico já desenganou você, os remédios já não fazem mais efeito, mas você está ali orando, e aí você faz uma promessa. Você faz uma promessa, você vai ver a promessa de Paulo também, de Saulo, né, que se transformou Paulo. Aí você faz uma promessa: se o Senhor me livrar dessa, com certeza eu vou te servir até o resto da minha vida. Aleluia. Toma muito cuidado quando você fizer essa promessa, e depois que você for curado, você virar as costas, viu? Que aí vem coisas piores. Lembra quando Jesus curou o paralítico? E depois ele encontrou ele, porque ele nem sabia quem era. Depois ele encontrou ele na Formosa, na igreja. Ele falou: estou vendo que foi curado, hein? Está caminhando agora, né? Foi curado. Mas não peques mais, para que não aconteça coisa pior com você. Está me entendendo? E é assim a nossa vida. A mulher adúltera, quando foi pega em adultério, não queriam predejar ela, levaram para o mestre estava escrevendo na areia: mestre, essa mulher foi pega em adultério, na lei de Moisés nós temos que apedrejar até a morte. Jesus voltou a escrever na areia e falou assim: atire uma pedra quem não tem um pecado. Todos nós somos pecadores e somos fracos, merecemos a graça de Jesus e não merecemos, aleluia, não merecemos, na verdade, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Não merecemos, mas buscamos. Então, quando há uma conversão,
E quando Deus quer fazer uma coisa, Paulo levantou cego. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Irmãos, Paulo, eu acredito que ele era assim, uma autoridade que estava por cima da carne seca, sabe? Uma autoridade assim que mandava, desmandava, encerrava as pessoas nos cárceres, né? Parece o mesmo caso do Brasil, né? O que está acontecendo no Brasil, com o STF lá. Então, parecendo o mesmo caso, vai colocando, né? Vai prendendo, vai fazendo uma injustiça. E Paulo fazia a mesma coisa, ele fazia injustiça, prendia os coitados sem saber por que está sendo preso, qual que é a acusação, só porque é crente, só porque quer da direita, só porque segue Jesus. Acabou de ser preso agora, o seu passaporte, tudo, o pastor lá na fora. E aí? Irmãos, perseguição da igreja já tem desde 2000 anos atrás. Perseguição da igreja, e geralmente são esses, que nem Paulo, que nem Saulo, né? Ele não era Paulo ainda, que nem Saulo. A perseguição que Saulo fazia 2000 anos atrás, apareceu agora, não é? Quer encerrar todo mundo na cadeia, quer encerrar todo mundo lá, quer acabar principalmente com os cristãos. Depois de 2000 anos atrás ainda volta esse Saulo aí, misericórdia. Então ele ficou, esse aqui foi pior, né? Por enquanto é só a magnífica, mas teve 3 dias sem ver, e durante os quais nada comeu e nem bebeu. Esse aqui foi pior que a magnífica do Trump, né? Esse aqui já tocou na carne mesmo. Jesus já tocou na carne, já tocou mesmo ali onde que ele não poderia mais enxergar, porque quando você não está enxergando, você não pode fazer mais nada. Quando você não enxerga, você não pode fazer mais nada. Fecha seus olhos para você ver se você consegue ver alguma coisa. Só vê escuridão. É ou não é? E o que aconteceu com Saulo foi justamente isso. Deus já foi logo ali. Imagina se acontece com esse Saulo aí, que está aí prendendo todo mundo na cadeia. Se ele perde a visão, você acha que ele ia parar? Claro que ele ia parar. Mas Jesus já foi logo na veia, perdeu a visão, pronto. Ele precisou, ele não queria, certo? Mas ele precisou da visita de um cristão que Deus escolheu. E aí, irmão, perseguia cristão, mas depois teve que depender de um cristão. E eu estou vendo que o fim disso que está acontecendo na atualidade, né, dessa política, vai depender de um cristão. E aqui está acontecendo a mesma coisa, aconteceu a mesma coisa. Ele dependeu de um cristão. Por quê? Veja bem, a visita de Ananias. Ananias era um profeta. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Esse aqui já tinha intimidade com o Senhor, porque era profeta. Então o Senhor lhe ordenou: disponha-te e vai à rua que te chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Aleluia. Imagina, cego. Muitos que estão aí nos hospitais, nos leitos dos hospitais, com uma doença incurável, que os médicos falam, né? Já chegou no limite, já não tem mais o que fazer, só um milagre.
E ali Saulo, apelidado de Tarso, estava orando. E eu acredito que a oração dele era aquela: Senhor, se o Senhor me livrar, me curar, eu vou fazer a tua obra, eu vou falar do Senhor, vou pregar o teu evangelho, né? Nessas horas, o homem, quando toca na carne dele, ele procura Deus, ele procura, e às vezes ele faz promessas e depois não cumpre, aí pior vem ainda, né? Então, tudo que nós prometemos ao Senhor, a Deus, nós devemos cumprir, não deixar esquecer, não podemos esquecer, aleluia. Se nós prometemos, nós temos que cumprir. Então o Senhor lhe ordenou: disponha que vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas. Você pode ver que até a rua completa, né? Rua direita, é a direita. Até Jesus está falando aqui, parece que é uma revelação. A rua direita é a direita, né? A direita que resolve. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que o invocam o teu nome. Mas até então Ananias ainda não sabia a respeito que ele tinha ficado cego. Aleluia. Ele não sabia o que Jesus tinha feito. Ele simplesmente falou para Jesus: olha, ele era um péssimo homem. Mas só que Jesus pega até aqueles que não valem nada, aqueles que são drogados, aqueles que são presidiários, aqueles que perseguem a igreja, e faz uma transformação, que ele se torna um pastor pregador da palavra do Senhor, um pastor que vai levar o evangelho até os confins da terra. Ele faz isso. Nós vemos muitos testemunhos aí a respeito o que Jesus faz, uma transformação no homem, na mulher. Aleluia. Mesmo Ananias falando que ele era um homem mau, um homem que perseguia os cristãos, aleluia, até disse que para cá trouxe até autorização para perseguir os crentes, né? Versículo 15: mas o Senhor lhe disse, intimidade com o profeta: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Por que ele falou isso? O Senhor falou isso para Ananias, porque ninguém estava levando a palavra para os gentios. Tinha mais esse problema, Os judeus, era só judeus, só os que eram circuncidados e mais nada. Então ele queria alguém, ele levantasse alguém que perseguia os crentes, para levar a palavra para os gentios, para os reis. Um homem, tipo assim, corajoso, inteligente, letrado, conhecedor da palavra, para levar a palavra para os gentios, porque não estavam pregando para os gentios. Eles faziam tudo, uma separação muito grande, né? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quer dizer, Jesus queria dar um chacoalhão nele. Jesus queria mostrar para ele que a perseguição que ele fez nos crentes, e agora ele ia mostrar para ele como é que é viver defendendo a bandeira de Jesus, defendendo Jesus, pregando a Jesus.
Então está parecendo algo muito assim, nos dias de hoje, nos acontecimentos dos dias de hoje, né? Pessoas que estão sofrendo aí certas perseguições, e até cristão, até igreja, e está tendo uma retaliação que parece que é a mão de Jesus usando autoridades para poder fazer isso. E aqui está acontecendo com Paulo. Aqui está acontecendo com Paulo. E Deus está falando para o profeta o quanto vou mostrar para ele, o quanto importa sofrer pelo meu nome. Porque aquelas pessoas que ele estava perseguindo, aquelas pessoas que ele perseguia, eram pessoas que já estavam sofrendo pelo nome de Jesus, a perseguição sobre eles. E parece que tem alguma relação nos dias de hoje, em algumas nações, né? Quem é de Cristo, quem prega Cristo, quem fala da palavra, quem carrega a Bíblia embaixo do braço, é perseguido. Muitos são mortos, cerrados em cárceres, né? Então nós vemos isso também nos dias de hoje. Para você ver a importância e a grandeza que Cristo é. Por isso que eu falo a respeito da conversão para Jesus. Não é qualquer coisa, não. É algo VIP. Por quê? Porque quando você é convertido, quando você é transformado, estou falando o crente convertido, ele é transformado. Quando ele é convertido, ele é uma pessoa transformada. E essa conversão leva ele a algo que ele medita e algo que ele carrega no coração, que é a mente de Cristo. Por isso que Paulo fala a respeito, sempre estou pregando, aleluia, eu não vivo mais em mim, mas quem vive em mim é Cristo, é Jesus. Então Ananias foi entrando na casa e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo. Você lembra no começo que era Saulo? Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então Jesus dá ordem para o profeta, para que imponha as mãos, para que ele seja curado das vistas, mas também seja cheio do Espírito Santo. Olha que maravilha que o Saulo, que se tornou Paulo, recebeu de Jesus. Não só foi curado da vista, mas também foi cheio do Espírito Santo. Porque foi o que ele disse para Ananias: esse para mim vai ser um instrumento para levar a palavra para os gentios e para os reis. Então eu tenho que armar ele, eu tenho que autorizar ele, eu tenho que encher ele do meu espírito, para que ele possa revelar a palavra para essas pessoas. Versículo 18: imediatamente lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Aleluia. Imagina, caiu as escamas dos olhos, ele passou a ver, deve ficar feliz, contente, satisfeito, mas só que ele não esqueceu da promessa que ele fez de oração para Jesus. E logo em seguida ele foi batizado com o Espírito Santo. Então ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia. Imediatamente caiu tudo, e Deus faz dessa forma, e levantou, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias como os discípulos. Por que ele permaneceu em Damasco com os discípulos? Porque mesmo sendo cheio do Espírito Santo, mesmo voltando a enxergar, ele queria falar a respeito do que Jesus fez na vida dele, o milagre que fez na vida dele.
Então, para que ele pudesse se preparar para levar o Evangelho, a palavra do Senhor, ele foi se instruir com os irmãos. Por isso que ele ficou em Damasco com os irmãos, para aprender, para ver de que maneira que ele ia partir para fazer a obra do Senhor. Em seguida ele já prega em Damasco. Em seguida, logo que ele conversou com os irmãos, contou o testemunho dele para os irmãos, em seguida ele foi pregar em Damasco. E logo pregava na sinagoga a Jesus, afirmando que esse era o Filho de Deus. Porque Jesus fez duas coisas na vida dele. Primeiro, recuperou a vista dele, foi curado, foi um milagre. E segundo, encheu ele com o Espírito Santo. Quer dizer, ele foi convencido do juízo, da justiça e do pecado. E ele, com isto, ele sai pregando a palavra do Senhor. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Quer dizer, ele foi com uma missão para prender os cristãos e acabou pregando a palavra do Senhor. Então, Jesus, numa conversão sua, ele transforma tudo. É uma transformação da água para o vinho. É uma mudança, irmão, mudança radical. Se você sentir essa mudança radical, diga glória a Deus e graças a Deus. Porque você esquece todo o seu passado, você tem uma nova vida, você é uma nova criatura. Você se arrepende de todos os seus pecados são esquecidos no mar. E você se torna uma nova criatura, andando com Jesus Cristo. Essa conversão te leva a uma vida feliz, maravilhosa, tremenda. E ainda, vou contar um segredo para você, e ainda, além disso, você ainda recebe um selo na sua vida, que é para a sua eternidade. Sabia disso? Você quer receber esse selo? Esse selo na sua vida, você meditar na palavra do Senhor e crer o que aconteceu com a vida de Saulo, se transformou Paulo, pode acontecer com você também, como acontece com muitos. E conta o testemunho, estava à beira da morte, chegou lá, está nas profundezas do inferno, e de repente ressuscitou. Nem os médicos acreditam o que Deus faz. E depois, com certeza, ele se torna um testemunho de Jesus Cristo. Versículo 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Agora eu te pergunto, tremendamente isso, né? De repente, todos eles sabem que o Saulo ia lá para perseguir os crentes, para encerrar na cadeia, para levar para Jerusalém. De repente ele começa a falar bem de Cristo, falar bem de Jesus. E aí? Ele começou a confundir a cabeça dos judeus. E você sabe que é assim que começa, que é assim que acontece. De repente todos te conhecem, que você ia na balada, que você gostava de festa, que você vivia sempre no mundo, nas coisas do mundo, nunca se importou em igrejas, não se importou em ler a palavra do Senhor, nunca se importou em buscar o Senhor. De repente você está na igreja com a Bíblia embaixo do braço, te encontra no meio da rua e pergunta para você: o que aconteceu? Você vai falar assim: não, eu converti. Me converti, eu entrei na conversão de Jesus.
eu me converti para Jesus, aceitei Jesus como único Senhor e Salvador. Quer dizer, muitos vão falar, cara, que é isso? Você vai ser crente agora? Não vai sair mais nas baladas com a gente? Não vai mais tomar aquele gorozinho? Não vai mais passear? Vai viajar? Não. Não. Minha vida mudou. Não é assim? É desse jeito. Você transforma. Suas vestes são diferentes, sua maneira de falar é diferente, sua vida é totalmente diferente, transforma totalmente. É o que aconteceu com Paulo. Transformou, que estava confundindo todos os judeus. Aleluia. Versículo de 23: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Por que eles queriam tirar a vida dele? Os judeus. Porque ele estava falando de Jesus. De uma maneira que eles tinham que também pregar para os gentios, para os reis. Eles não queriam isso, eles queriam só para eles. A fé deles era só o judeu que comandava. Mas Paulo veio para quebrar tudo isso. Deus levantou Paulo para quebrar tudo isso. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Quer dizer, aceitou Jesus, conversou, teve uma conversão para Jesus, a perseguição começa a vir. Aleluia. É para qualquer um isso aqui. É para qualquer um. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocaram num cesto e desceram pela muralha. Foi o que Jesus falou. O tanto que ele ia sofrer por causa do nome de Jesus. As perseguições. Aleluia. Então você e eu que somos crentes, você e eu que já somos convertidos, nós sabemos o que é isso. E aqueles que estão convertidos também, o que está acontecendo na política aí é justamente isso. Aleluia. Porque você serve Jesus, você carrega Jesus no coração, na mente, você fala de Jesus, você é de Jesus, você é crente, então você é perseguido. No mundo jaz o maligno. Eles são usados pelo maligno para perseguir a sua vida, para perseguir você. Então é isso que estava acontecendo. Mas Saulo ainda não tinha voltado para Jerusalém. Ele não tinha voltado ainda lá onde ficavam os discípulos de Jesus, onde ficavam os apóstolos. Ele não tinha voltado ainda. Ele não tinha conhecimento ainda. Todos conheciam ele como perseguidor. Agora, ele voltar lá na sinagoga de Jerusalém, lá no templo, e pregar a palavra e falar bem de Jesus, é espantoso, né? Mas até que alguns sabiam, nós vamos ver agora, alguns sabiam que Jesus poderia fazer isso, somente ele, um milagre de mudança na sua vida. Saulo em Jerusalém e em Tarso, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Aí, entendeu? Ele foi lá e contou o que aconteceu com ele e tudo, e agora ele estava transformado, que ele queria servir a Jesus. Aí o que eles fizeram? Ficaram desconfiados. Não. Mas Barnabé, aí sim, levanta um cristão que sabe que Jesus pode fazer isso e acredita nisso, que pode fazer um milagre, uma mudança na vida da pessoa. Levanta Barnabé, tomando-a consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes com ele como ele vira o Senhor no caminho, e que esse lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Então, precisou levantar um que acreditou no que ele falou a respeito do testemunho dele,
para poder explicar para os outros. Aleluia. Então é o que acontece nos dias de hoje. Pessoas que não acreditam que a pessoa se converteu, foi transformado. Não dá oportunidade para a pessoa e persegue a pessoa. Não, você, crente, que isso? Te conheço. Não vai durar muito não, hein? Esse negocinho aí. Por fim, vira até pastor. E é desse jeito. E fala assim a palavra: quando Barnabé leva ele, estava com ele em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome de Jesus. Quer dizer, Paulo era letrado, ele conhecia a palavra. Então ele estava pregando ousadamente. Ele falava de Jesus, além das revelações que Jesus deu para ele, né? Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. A partir do momento que você começa a falar da pessoa, a partir do momento que você começa a falar de Jesus, tem muitas pessoas que não gostam. Como nós vemos aí em algumas nações, né? Tem gente que não gosta, tem gente que acha ruim e não quer, né? Mas nós crentes continuamos falando de Jesus. Nós crentes andamos com Jesus, com a mente de Jesus, nós continuamos falando de Jesus. Versículo 30: tendo porém isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Então, quando Barnabé explicou para eles e mostrou para eles que precisou de um homem de Deus, um homem que estava no meio dos apóstolos, discípulos, para que pudesse apresentar Paulo, né? E Saulo, que se tornou Paulo, apresentar ele para poder eles acreditarem. Você está me entendendo? E quando eles começam a entender e começam a aceitar, a igreja cresce. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Aleluia. E tudo isso que estava acontecendo, com esse reforço que veio de Paulo, com esse testemunho tremendo, essa mudança, essa transformação, aqueles que acreditavam, como a igreja estava acreditando, então ela crescia. Ela crescia junto com os apóstolos. E para que Deus pudesse, fez um milagre com Paulo. O Saulo se tornou Paulo. Fez um milagre. Aconteceu esse milagre. Mas à frente acontece uma cura. Uma cura que é para realmente carimbar que Jesus está ali. E hoje em dia nós já não temos mais essa preocupação, essa intimidade, que vai acontecer milagre na igreja, que vai acontecer cura, que vai, sabe? E antigamente, lá na igreja primitiva, era normal. Era normal acontecer uma cura, era normal abrir os olhos do cego, era normal o paralítico sair andando, era normal. O mais importante era a palavra pregada. Mas os milagres aconteciam normalmente. E a cura de Enéas, passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Pedro falou para ele: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te
e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viraram todos os habitantes de Lídia e Sarona, as quais se converteu ao Senhor. Então, irmãos, com a cura de Enéas, veio assim, primeira conversão de Paulo. E quando teve essa conversão de Paulo, que eles não acreditavam porque ele era o perseguidor, mas aí com o testemunho, com Barnabé ajudando e mostrando, e os apóstolos apoiando, a igreja começava a crescer. E quando a igreja começou a crescer, Jesus começou a usar eles para acontecer os milagres. Enéas é curado, então a igreja começa a crescer, aleluia. E quando a igreja começa a crescer, aí para crescer mais ainda, vem a ressurreição de Dorcas. Começa então a crescer, eles começam a acreditar, adorar, buscar, orar, e ali todos firmes, começa a crescer mais, porque aí vem a ressurreição de Dorcas, para crescer mais ainda. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. O nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Quer dizer, ela estava morta. Colocaram ela no cenáculo, ela estava morta. Lavaram ela tudo. Adoeceu, morreu. Ela estava morta, colocaram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, olha aqui, versículo 40, mas Pedro, tendo feito sair a todos, eita Deus, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Aleluia. Agora imagina você acontecer uns milagres no dia de hoje. Eu creio, não sei você que está nos assistindo que crê, aleluia, a respeito da ressurreição. E isso, irmãos, era normal. Mas só que Pedro não ia tirar selfie, não ia pôr no Facebook, não ia pôr ali, olha aqui, ó, minha igreja faz isso, minha igreja faz aquilo, aquela disputa que tem nos dias de hoje. Não, era normal isso aqui acontecer. Era normal ir lá falar com Pedro, chamar Pedro, para Pedro vir, e aconteceu um milagre, aconteceu a ressurreição. E eles não, para eles era normal Jesus fazer esse trabalho. Aleluia. Era normal. Porque Pedro, a primeira coisa que ele fez, pediu para sair todos do cenáculo. Saem todos daqui. Por quê? Porque às vezes tem algum perturbado, tem algum que não está na fé, tem algum que não está pronto. Então ele pede para sair todos. Ele ora e a mulher volta a viver. Versículo 41, ele dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Aleluia. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Então, para que eles pudessem crer no Senhor, para que eles pudessem ter a oportunidade de se converter de verdade, uma conversão para Jesus, os milagres aconteciam assim, normalmente.
E você pode ver que ali naquele local, naquela cidade, começou a crescer por causa do milagre que tinha acontecido da ressurreição. E aí o que eles pedem para Pedro? Para ficar mais tempo lá em Jope. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Aleluia. Até aqui, meus irmãos, o nosso trabalho hoje, o nosso culto de hoje foi justamente a respeito da conversão para Jesus. Uma conversão para Jesus é justamente isso, é você crer. É você crer que Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, vai ser o mesmo de sempre. É o Jesus que faz milagre, que cura, que liberta, que transforma, que restaura. É o Jesus que você olha assim e quer segui-lo. Você quer se arrepender dos seus pecados e ter Ele como único fez Salvador de suas vidas e crer que você vai para a vida eterna. Aleluia. Então é essa palavra e esse culto a respeito da conversão para Jesus é justamente para que você possa meditar, para que você possa entender no que você está fazendo nos dias de hoje, no que você está se preparando para que realmente você possa manter essa conversão. Porque converter qualquer um fala, agora manter a conversão, esse que está sendo mais difícil nos dias de hoje. Mas tudo pode acontecer, como aconteceu com Saulo, que se tornou Paulo. Então tudo pode acontecer. Deus, quando começa a escolher, é o que eu falei, pode escolher um, e pode ser tempo que for, porque Ele dominou o tempo, dominou a matéria e dominou a energia. As três coisas que Ele dominou, aleluia, quando Ele começou a criação em Gênesis, as três coisas estão em nós. A matéria é nosso corpo, aleluia. O tempo é de Deus, pode ver que tem noite e dia, o tempo é de Deus, e o nosso tempo é limitado, até 80, 90, 100 anos, e tem a energia dele que está conosco, que é o Espírito Santo, para que nós possamos entender a caminhada da conversão com Jesus. Porque Ele disse que só nós vamos chegar ao Pai, só vamos entrar no reino se nós crermos nele. Crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Então, que glória a Deus que nós possamos entender isso, guardar no nosso coração. Você também que está nos assistindo, que você guarde isso no seu coração, e que toda a sua família seja convertida, entre na conversão, aceita Jesus como único e Salvador de suas vidas, e entenda que esse é o caminho, a verdade e a vida. E se isso você entender, se você buscar, tudo pode mudar, pode ser transformado, e tudo pode ser conforme o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse culto, por essa palavra, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Cremos no Senhor, Pai, cremos na conversão a Jesus Cristo, queremos somente fazer a vontade dEle, andar nos caminhos dEle, queremos somente, meu Deus, podemos nós chegarmos à nossa salvação, podemos, meu Pai, que todos os nossos pecados, que nós nos arrependemos, meu Deus, para que realmente, meu Pai, nós possamos olhar para Jesus e conhecê-lo de verdade, abrir nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nos arrependendo de todo pecado, não amando a esse mundo e amando somente o Reino do Senhor, amando somente ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo. Em nome de Jesus, nós abrimos nosso coração agora, Senhor, meu Deus, em arrependimento, pedimos ao Senhor que o Senhor venha, meu Deus, perdoar os nossos pecados, nossas falhas, porque reconhecemos que somos fracos e pecadores e precisamos da sua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Senhor.
Meu Deus, pedimos também por essas vidas que ainda não conhecem o Senhor, que sejam alcançados, meu Pai, pelo Espírito Santo, e eles possam entender, Senhor, que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor está para buscar a sua noiva, e que eles possam estar todos juntos conosco para subir com o Senhor, para ter a vida eterna, para ter a salvação, Senhor. Meu Deus, toca nessas vidas, toca nessas nações, que o Evangelho do Senhor seja pregado em toda nação, em todo lugar, em todo canto, Senhor, e eles venham aceitar Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas, se arrepender de seus pecados, toda língua possa confessar, todo joelho possa se prostrar perante a majestade, a grandeza, o poder do Senhor. Aleluia. O Senhor é invisível, mas o Senhor é real. O Senhor é nosso Deus, é o Todo-Poderoso. Nós abrimos nosso coração a Ti, Senhor, e pedimos também, meu Deus, por essas vidas que estão doentes, por essas vidas que estão nos leitos dos hospitais, essas vidas que estão no presídio, no asilo, essas vidas, meu Pai, que estão passando ali, meu Deus, com a necessidade, Senhor, precisando de um alimento, precisando, Pai, ser alcançado. Meu Deus, no nome do Senhor, venha ser glorificado, essas vidas vão ser tocadas pelas Tuas mãos, pelo Teu poder, Senhor. Das pessoas que perderam tudo aquilo, Senhor, que seja restituído a eles, em nome de Jesus. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor, crendo, meu Deus, que essas vidas sejam curadas e libertas pelo poder do Senhor, e doença, meu Pai, de vício, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, que eles carreguem o fruto do Espírito sobre a vida deles, transformando, tendo uma conversão a Jesus Cristo, aceitando Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Entregamos nas Tuas mãos e cremos, Pai, em nome de Jesus, e o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Agradecemos, Senhor, por mais privilégio estar pregando o Teu Evangelho, a Tua Palavra, aqui no Japão, Senhor, em nome de Jesus, e o nome do Senhor seja glorificado. Pedimos, Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Erga suas mãos, eu vou ministrar a bênção apostólica, e está encerrado o culto em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Altíssimo, nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, aleluia, o nosso Consolador, que esteja com vós e com sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até amanhã às 10h30 da manhã, com uma palavra poderosa, para que nós possamos meditar junto, em nome de Jesus. Tchau, beijo no coração e até amanhã.